A atomoxetina é um fármaco que esteve disponível no Brasil até 2016, quando a Eli Lilly, então, resolveu não renovar o registro do Strattera, que é o medicamento referência desse fármaco. No entanto, pelas mãos da Apsen, a atomoxetina voltou ao Brasil em 2023, dando aos psiquiatras uma opção terapêutica interessante para as pessoas que têm TDAH, principalmente porque a atomoxetina não tem perfil estimulante e não tem risco de se tornar uma droga de abuso. Antes de discutir mecanismos, por que não tem potencial de abuso, por que ela é interessante, vamos só relembrar a sintomatologia do TDAH. A gente tem os sintomas primários, que são bastante estereotipados, né? Que é a desatenção, a hiperatividade e impulsividade. A gente tem, como secundário, desorganização, desinteresse, alterações de memória e de humor, distração e atenção, às vezes, excessiva e hiperseletiva para determinadas finalidades, né? Somando-se a isso, a gente pode considerar, principalmente no adulto, alguns sintomas terciários, como intolerância à frustração, isolamento social e afetivo, problemas de autoestima, de rejeição interpessoal, irritabilidade, percepção alterada do tempo, problemas do sono. Tá? Geralmente, em contextos de frustração, isso se agrava. E aí é bastante difícil diagnosticar, porque isso aparece em outros transtornos, em outras doenças mentais. Mas o que é importante, às vezes, falar aqui, é que a gente tem alguns sintomas que reduzem de intensidade com o tempo e outros que se estabilizam. Hiperatividade e impulsividade é mais presente em crianças. O adulto com TDAH tende já a ter a redução disso aí depois dos 27, 28 anos. A impulsividade às vezes menos, mas a hiperatividade reduz. E os outros sintomas todos aqui citados podem se estabilizar ou aumentar com a idade, principalmente aqueles sintomas mais relacionados à depressão e à questão de função executiva, de problemas no trabalho, enfim, relacionamentos, tá? Então o TDAH tem esse perfil geral e a gente vai entender um pouquinho os circuitos que podem estar relacionados a isso tudo e como que o fármaco vai ajudar na melhora dos sintomas. Em todos eles, né? Porque a atomoxetina acaba fazendo algumas coisas de forma indireta, se igualando então à eficácia terapêutica de alguns estimulantes. Quase se igualando, na verdade, mas pode se considerar equivalente dependendo do estudo. Bom, vamos dar uma olhadinha quimicamente na atomoxetina para entender algumas coisinhas. Do ponto de vista químico, a atomoxetina ela é uma fenilmetilfenoxipropanamina sem indicar as posições aqui, que o número são um nome simplificado. Com uma carinha dessa aqui, esse grupo metilfenox pode estar fletido para lá, porque não tem interferência estérica e nessa parte do oxigênio pode girar, né? E o que é interessante são duas coisas aqui. Primeiro, que outras propioaminas têm funcionamento análogo, por exemplo, com um transportador de serotonina, a fluoxetina, estalopram, citalopram, a tranilcipromina, que inibe uma enzima, a monoaminoxidase, e a prometazina, que é um antialérgico que faz umas 15 ações, é um fármaco aí que faz tanta coisa que eu já nem sei por onde começar se for falar dela. E a segunda coisa interessante é que aqui na propanamina, se o nitrogênio estiver carregado, pode haver uma interação com a fenilalanina nos transportadores de noradrenalina, um aminoácido, né? Uma interação iônica com elétrons π, de forma recíproca e análoga. A lisina carregada pode interagir com elétrons π aqui do grupo fenil, e é mais ou menos essa região de farmacóforo em que vai haver interação com o transportador de noradrenalina. E em relação aos aspectos gerais, né, a gente já viu que ela é uma inibidora da recaptação de norepinefrina ou noradrenalina, como gostam os americanos, e que é uma base fraca. Sem analisar coeficiente de partição, essas coiseiras todas, a gente já vai considerar uma absorção mais intestinal, tá? E o que já foi dito, né, um perfil semelhante de eficácia do metilfenidato e sem ter a questão psicoestimulante e de adição de sendo droga de abuso. Não é uma droga de abuso. E a eficácia é olhada no tempo. O metilfenidato começa a funcionar no primeiro dia de uso. A atomoxetina pode demorar de 4 a 12 semanas para ter uma estabilidade no efeito, sendo administrada a crianças com mais de 6 anos. E aí a curiosidade é que o córtex pré-frontal ele amadurece ao longo de muitos anos, é a última estrutura cerebral, a última parte cerebral a amadurecer, então
um tratamento precoce pode ser benéfico no desenvolvimento dessa criança e resolver o problema na vida adulta, por exemplo, descontinuando a medicação, mas a gente não sabe analisar isso porque está mais para achismo, mas enfim, é interessante a gente perceber que o córtex pré-frontal nessa idade ele está bem verdinho, não está maduro. E também não é uma droga nova, como a gente vê as propagandas, um novo medicamento, aí vai o influencer no YouTube falar do novo medicamento no Brasil. Não é novo, porque já tem mais de 20 anos, né? 2002 já estava aprovado nos Estados Unidos, foi embora do Brasil em 2016 por motivos obscuros da Lips, ninguém vai entender por quê. Algum executivo teve um estalo na cabeça e falou, não vou renovar o registro desse medicamento. Por quê? Porque eu não quero. E aí não renovou. E aí prejudicou milhares de pessoas, principalmente crianças, né, que têm DH e não conseguem usar psicoestimulante. Enfim, a questão de responsabilidade social é importante analisar, mas não é o caso agora. A gente está olhando para essa parte química e para a ação aqui no transporte de noradrenalina. Vamos dar uma olhadinha nos efeitos diretos aí dessa substância, né? Porque não é só no transportador que ela chegando, ela conversa com outras proteínas aqui. Quais são elas? Então, proteínas com efeito direto, que recebem efeito direto, gatomoxetina, temos o transportador iônico da noradrenalina, né, o NAT. A gente tem um flerte aqui com transportadores de serotonina. E olha só, coisa que os influencers não falam, é uma interação de antagonismo, né, com receptores NMDA de glutamato. Isso vai reforçar o efeito ativador no córtex. A gente vai considerar como primário o efeito da tomoxetina sobre o transportador de noradrenalina, e esse efeito do glutamato vai reforçar isso. Por quê, meu Deus? O glutamato ele estimula ali interneurônios, né, a liberar GABA e reduzir a atividade de neurônios piramidais. Se o glutamato está sendo inibido, está ativando menos células GABAérgicas, eu vou ter menos GABA inibindo atividade neuronal na região. Então eu vou bloquear efeitos inibitórios e aí eu vou ativar mais a área. Então a gente vai reforçar o efeito da noradrenalina na ativação cortical. Agora, de significado incerto, a gente tem aí um flerte do metabólito, né, da tomoxetina com receptores opioide, Mi e kappa, kappa como agonista parcial e o Mi como antagonista. Lembrando que experimentalmente, se a gente administra um antagonista de kappa em ratos, eles ficam disfóricos. Então, esse receptor kappa deve ter alguma relação com a eficácia da droga em sintomas secundários e terciários do TDAH. Além do mais, essa droga também vai interagir com alguns canais de potássio, os JIRC, que são retificadores internos que são ativados por proteína G de forma reversível, mas essa ação não tem um significado certo. Pelo que esse efeito aqui torna a atomoxetina indicada para o TDAH, como já foi falado várias vezes, e depressão com comorbidades. E nesse caso, nesse contexto, o agonismo kappa deve ter alguma relação. Então é uma conjectura baseada em extrapolação de modelo. É positivo, é válido. A medicina ela olha para estudos clínicos, tal, não sei o quê, mas do ponto de vista teórico pode-se conjecturar e depois testar clinicamente com grupos de placebo controlados, multicentros, etc., se funciona ou não, enfim. Mas deve-se a esse agonismo alguns efeitos em sintomas depressivos, como a fibromialgia, a dor crônica, tem relação com alguns circuitos na noradrenalina. A tomoxetina pode ser associada ao inibidor seletivo da recaptação de serotonina, como, por exemplo, a fluoxetina para tratar dor, principalmente em adolescente. O craving, que é aquela fissura do noia que tem pela droga, né? Aquele comportamento dirigido à obtenção da droga, um negócio obstinado, né? A tomoxetina reduz esse comportamento. A gente vai ver que existe uma relação córtex talâmica, córtex estriado, top-down, que pode ser reforçado pela tomoxetina, e ela é usada em déficits cognitivos diversos, né? A disrupção cognitiva idiopática, sem causa aparente, déficit cognitivo decorrente de traumatismo craniano, e há um caso na literatura, olha só, um caso, mas parece que faz sentido, né?
o uso da tamoxetina no mutismo acinético, a doença da múmia paralítica, a pessoa é quase isso, né? Decorrente de uma hemorragia subaracnoide. Então, na descrição do estudo de caso, ela se mostrou eficaz. Esse panorama todo aqui, centrado na noradrenalina, vai ter relação com alguma circuitaria. Mas antes, vamos ver aqui no nível de neurônio como é que isso se dá. A gente tem no botão axonal terminal a liberação de noradrenalina pela VMAT, né, intermediada por cálcio. Aqui na fenda, a noradrenalina ela é recaptada pela NAT, que é o transportador inibido pela tamoxetina, ou tem um freio que é pisado, né, a noradrenalina liga essa proteína que é o receptor alfa-2 pré-sináptico, um autorreceptor, fazendo que o neurônio pare de fazer VMAT e soltar a noradrenalina. De qualquer forma, a noradrenalina ela seguiria um caminho da degradação, que é pela CONT e pela MAL, né? A monoaminoxidase e a catecol-ortometiltransferase, né? A MAL é uma enzima mitocondrial. Pós-sinapticamente, essa noradrenalina ela vai ligar alfa-1, alfa-2, beta. A gente tem aqui as proteínas G que estão vinculadas a esses receptores. Aqui é uma nota que em livros de psicofarmacologia se fala só em alfa-2, mas há descrição de autorreceptor beta. Não vamos entrar nessa discussão porque é uma coisa muito incipiente, não se tem base para falar, mas parece que há autorreceptor beta. E esse aqui é o contexto que a gente tem que analisar, que são múltiplos receptores distribuídos de formas diferentes em cada neurônio, concentrações diferentes, com outras substâncias chegando, e a gente tem um painel da convergência e divergência de sinais e a integração do neurônio. Então não é tão simples, né? Porque tem noradrenalina que vai seguir um efeito. Tal região tem mais alfa-1, tem mais beta, tem mais alfa-2. Qual que é a questão? O beta ele estimula a adenilatociclase, né? O receptor alfa-2 não. Então depende muito, né? A gente vai ter aquela paisagem fractal que foi citada em outros vídeos aí, de que não é um determinismo laplaciano, tradicional de causa-consequência, porque a gente mexe em variáveis e não sabe qual que vai ser a consequência, por conta de superposição de N mecanismos com N neurotransmissores. O que é importante a gente chegar a falar agora é que no sistema nervoso central do ser humano, as projeções noradrenérgicas partem do locus cerúleus para regiões do diencéfalo e regiões do telencéfalo. Aqui no diencéfalo, tálamo e hipotálamo recebem neurônios noradrenérgicos. Aqui no hipotálamo a gente vai ter bastante integração e vamos dizer, decisão, né, integrativa de sono, apetite e disposição. No telencéfalo, lá no hipocampo, né, emoção e humor, a gente sabe. Prosencéfalo basal, relação com alerta, essas coisas. Amígdala, emoção, humor, que também é do sistema límbico. E no córtex, com as funções executivas, tá? Lembrando que, especialmente aqui no córtex, a gente não tem transportador de dopamina. Quem recapta a dopamina no córtex pré-frontal é a NAT. Se eu coloquei a NAT, eu aumento tanto a noradrenalina quanto a dopamina, porque DA seria recaptado por transportador de noradrenalina. Isso, num contexto de sinapse volumétrica, faz essa substância se difundir além do local liberado, né? O raio de difusão aumenta, porque ela ficaria à mercê apenas da MAL e da CONT. Então, e se a NAT for inibida, o que acontece? O raio de difusão aumenta e o efeito cortical é potencializado. E vale lembrar que eu não tenho NAT no córtex pré-frontal. Eu também não tenho NAT no corpo estriado. Então a tamoxetina não funciona muito lá, que é mais dopaminérgico, né, a questão da recaptação. Isso é interessante. E afinal, o que é essa sinapse volumétrica? Se a gente olhar para o neurônio normal, o pré-sináptico libera na fenda noradrenalina e dopamina nesse contexto, que vai atingir o neurônio pós-sináptico ou algum neurônio vizinho. Se a gente inibe a recaptação aqui, no neurônio pré-sináptico, a gente vai ficar à mercê só da CONT e da MAL e, portanto, esse raio de difusão aumenta de modo a pegar neurônios vizinhos. Significa o que é isso? É o que se fala quando se refere ao raio de difusão aumentado. O alcance da substância é maior pela inibição da DAT. A gente vai reforçar a comunicação neuronal do córtex dessa forma. Isso tem algumas implicações.
No contexto do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, tem aquela famosa alça que foi discutida lá com a lisdexanfetamina, córtico, estriado, tálamos corticais. Uma atividade excessiva, fásica, do córtex pode ser inibida pela atomoxetina, que vai dessensibilizar neurônios pós-sinápticos em relação à noradrenalina e dopamina e pode restaurar o tônus pós-sináptico para um estado tônico, né? Fazendo uma ressincronização de vias descendentes, porque o córtex ele retorna ao tálamo, certo? O córtex retorna ao tronco cerebral, o córtex retorna ao estriado e há uma conversa aí. Então, reforçando o protagonismo cortical, a gente tem uma ação aí. Agora a gente vai destrinchar esse negócio aqui e vai entender melhor qual a ação da droga, bloqueando apenas a NAT e o efeito impressionante que ela causa, inclusive comprovado estatisticamente. Aqui a gente tem um panorama de comunicação entre algumas áreas do cérebro no contexto do TDAH e o que estaria envolvendo a sincronização com o córtex. Veja, a gente tem o córtex aqui. As células do córtex, elas se conversam via glutamato, há uma ação GABA em interneurônios, é aqui que a gente vai ter relação com vigília e cognição nas funções executivas. O locus coeruleus, né, que é o local de projeção da noradrenalina, é regulado positivamente pela orexina, e via noradrenalina ativa o córtex. O córtex pode retornar ao estriado, que além de ter uma ação cortical, recebe input de dopamina da substância negra e vai lá no tálamo ser integrado. O tálamo, por sua vez, fala com o córtex por vias de glutamato e o córtex fala com o tálamo. O tálamo é uma região integradora importante, sem entrar em detalhes, mas o tálamo recebe inputs diversos de muitas áreas, inclusive do locus coeruleus, né, que está indo para o córtex, também vai direto para o tálamo. Além disso, tem estruturas como a amígdala, hipocampo e prosencéfalo basal, que recebem projeções noradrenérgicas do locus coeruleus. O córtex vai até o tronco cerebral por meio do glutamato, e o tronco cerebral regula liberação de dopamina, noradrenalina e serotonina. Então, se eu reforço o protagonismo cortical, eu posso aumentar a relação de inibição ou de influência top-down do córtex para o tronco cerebral, para o tálamo e para o estriado, atuando em coisas muito basais, importantes para comportamentos e sensações mais complexas, né? O estriado aqui, por exemplo, na cognição, motivação, recompensa e de forma também regulação de movimentos, né? Sem citar o cerebelo, que não é o caso, mas esse aqui é um panorama só para a gente ver como a coisa é bem complicada. Especificamente em relação aos sintomas do TDAH, o quadro é o seguinte. Vamos dar uma olhadinha em alguns circuitos que são compartilhados, né, com o mecanismo de ação da anfetamina ou do metilfenidato, mas que também tem relação aqui com a administração da atomoxetina e da eficácia dela. Em relação aos circuitos neurobiológicos cognitivos, olhando primeiro para a atenção sustentada, quando a gente fala isso, estamos se referindo à tomada de decisão, planejamento e resolução de problema, memória operacional, tá? A gente tem relação da alça córtex estriado tálamo cortical, uma ativação não sustentada, né? E aí a gente vai ter alguma alteração de atividade do córtex pré-frontal dorsolateral que leva aos sintomas relacionados à atenção sustentada. O que é interessante notar aqui que nós temos um partilhamento de efeito com a histamina que vem lá do núcleo túbero-mamilar e chega ao córtex, tá? E aqui a gente vai ter um top-down, o córtex pré-frontal dorsolateral vai para o estriado, que vai para o tálamo, que volta para o DLPFC, né, para o córtex pré-frontal dorsolateral. Então, se a gente reforça o sincronismo e os disparos dessa região, a gente vai ter um efeito na sintomatologia relacionada à atenção sustentada. Quando se fala em atenção seletiva, que tem por trás aí também a motivação e interesse, que são coisas relacionadas à emoção, a gente vai ter uma ativação, às vezes, tônica espaçada do córtex cingulado anterior dorsal, né? Uma ativação incipiente. Lembrando que na região subgenual aqui, vai haver uma comunicação com o núcleo accumbens, que por sua vez vai falar com o tálamo, que volta para o córtex. É aí que
tem relação com emoção, decisão, execução, recompensa dessa via, né? Que ela parte do córtex, vai para o estriado, para o tálamo e para o córtex cingulado anterior dorsal. Tá? Outras vias também estão relacionadas. Nas vias, nos circuitos, né, neurobiológicos, límbicos e motores, em questão de impulsividade, a gente vai ter relação com o mesmo tipo de alça, que é do córtex pré-frontal órbito frontal, né? Que vai para o estriado, para o tálamo e volta para o córtex. Aqui a gente vai ter uma relação top-down também de controle. Há comorbidades do TDAH relacionados ao córtex pré-frontal ventromedial, porque ele, junto com o córtex cingulado anterior, ali na área subgenual, vai para o estriado ventral que volta para o tálamo. Então, reforço tônico, reforço de disparo aqui no córtex pré-frontal pode ter relação com essas alças aqui. E do ponto de vista de hiperatividade, também é uma alça córtex estriado tálamo cortical, córtex motor, por meio do putamen, atua no tálamo e córtex, né? Há uma córtex, putamen, tálamo, córtex, né? Também é um controle top-down. Se a gente reforça o protagonismo do córtex pré-frontal, a gente reforça a alça, tá? E essa coisa toda dos circuitos serem reforçados tem relação com os sinais que caminham nos neurônios noradrenérgicos e dopaminérgicos. Como? Vamos considerar o locus coeruleus como origem da noradrenalina e a área tegmentar ventral como origem da dopamina. Vamos dar uma olhadinha nessa integração do sinal. Agora, é preciso de um pouquinho de atenção para a gente entender algumas coisas. Eu estou citando a dopamina aqui por conta da gente reforçar a sinalização de dopamina por inibição do transportador de noradrenalina, já que o córtex pré-frontal não tem transportadores de dopamina. Então, essa integração, vamos pensar em nível de espinho dendrítico do neurônio cortical. A noradrenalina ela vai atuar por meio do receptor alfa-adrenérgico 2A, que é linkado à proteína GI e reduz a atividade da anilato-ciclase e reduz o AMP cíclico. E a dopamina ligada ao efeito no receptor de dopamina 1, acoplado à proteína GS, que aumenta o efeito da anilato-ciclase na produção de AMP cíclico. É importante lembrar que D1 não é lá a preferência da dopamina. A dopamina gosta mesmo, ela baba pelo D3. Então, eu sempre vou ter ativação de D3. Agora, quanto vou ativar de D3, quanto vou ativar de D1? Tem muito mais D1 do que D3. Depende da quantidade. É aí que menos pode ser mais, né, que a gente fala. Mas olhando aqui para esse caso, pensando nos canais catiônicos, os neurônios que têm projeção lá do locus coeruleus e chegam até os receptores alfa-adrenérgico 2A, vão fazer os canais HCN serem fechados. Por quê? Porque menor ação do AMP cíclico fecha canal. O sinal para de ser inibido, porque vai ter uma hiperpolarização aqui, o sinal é fortalecido. Por outro lado, com predomínio aqui no efeito da dopamina do receptor 1, que tem as projeções vindas da área tegmentar ventral, os HCN ficam abertos, porque maior ação do AMP cíclico, o canal abre, atenua sinal. Então, a noradrenalina se relaciona ao fortalecimento e a dopamina à atenuação. Se o sinal estiver muito alto, eu tenho que ter uma atenuação alta, tem que ter um equilíbrio. Se o sinal está fraco, eu tenho que ter pouca atenuação. Então, há um balanço entre a ação dessas duas substâncias neurotransmissoras. Pensando na linha de base, quando a gente está fora dela, está para cima o sinal, quer dizer, está vindo muito estímulo, pela quantidade de noradrenalina, eu não só ativo alfa 2C, 2A, mas também 2A, mas também 2C, alfa 1, receptores beta. Dopamina, eu vou afetar D1, D2, T3. Porque embora eu tenha muita proteína do receptor D1 aqui, e haja uma preferência por D3, eu posso ativar tanto D1 quanto D3 em baixas concentrações, porque eu tenho mais D1. Mas quando eu tenho muita dopamina, eu vou ativar muito os outros receptores e eu vou desbalancear, eu vou atenuar demais o sinal. Pode dar brain fog, por exemplo, essas coisas. O sinal desbalanceado para baixo, eu só vou ativar os mais sensíveis, o alfa 2A e o DR-D3, o receptor D3, ele é ligado à proteína GI, inibitória. O sinal é prejudicado. Então, esse desbalanço tem a ver com o reforço ou não daquelas alças. Então, não é a questão de faltar dopamina, noradrenalina,
é uma questão justamente de sintonia, onde menos pode ser mais. E a gente tem que entender que se eu tenho muito receptor D1, pouco D3 e libero uma quantidade baixa, vou ligar D3. Se eu libero certa quantidade, eu ativo o D1 também em certo nível. Se eu aumentar mais ainda, eu vou começar a recrutar todos os receptores, por mais que eu tenha um excesso uma maioria de receptor D1. Então, isso é importante ser considerado, o desbalanço. O que acontece nas respostas, no estado e nas respostas basais, né? A gente tem ativação D1, porque é a maioria que está lá, e D3, porque o amor da vida da dopamina é o D3. Noradrenalina, vou ter alfa-adrenérgico 2A, que é o amor da vida da noradrenalina, e também ativação 2C, de forma que, dependendo da quantidade, eu tenho uma série de disparos tônicos na questão espaço-temporal, de certa forma que é benéfico. Pensando que nós temos aí outras sinalizações de histamina, glutamato, tá interferindo, então a gente tem aquele panorama de convergência e divergência, tá? Sensibilidade diferencial, enfim, que aí vai levar a sintomatologia. Mas eu tendo a resposta basal aqui, eu vou ter ativação mais ou menos desses receptores, em maior ou menor quantidade, não é o caso, mas a gente tem que entender essa questão da concentração e da ativação por meio de sensibilidade. Se há um fortalecimento, então, no córtex pré-frontal, que está tunado pela ATX, a tamoxetina, lá por glutamato, esse córtex vai falar com o estriado, que não tem NAT. O estriado inibe o tálamo, que vai inibir a amígdala, que não vai liberar glutamato na área tegmentar ventral nem no locus ceruleus, e vai reduzir o drive emocional, sensorial e motor. Tá? Então, isso é decorrente de um fortalecimento do córtex pré-frontal, é um exemplo de efeito da tamoxetina. E aí a gente consegue explicar porque só atuando no córtex pré-frontal a gente consegue melhorar a sintomatologia. No caso da anfetamina, ela entrava aqui também no estriado, e a gente tinha lá os efeitos mesocorticais da anfetamina. No caso da tamoxetina, o efeito é mais no córtex pré-frontal, como a gente viu anteriormente. Então, a gente, reforçando o disparo tônico, com a eficácia terapêutica, a concentração é o mesmo gráfico que eu usei para a lisdexanfetamina para mostrar que eu tenho uma concentração no tempo aqui do neurotransmissor e os disparos tônicos sincronizados. Se eu tenho picos de liberação, eu posso ter rajadas fásicas e ferrar todo o esquema. Por isso que os estimulantes, quando atuam no estriado, eles geram falsa saliência, falsa recompensa, que aí vai gerar o comportamento de craving, né? E aí não é interessante. Esse efeito não existe na tamoxetina, porque nós temos uma predominância cortical. E aí a gente só vai entender se funciona ou não, assim, como funciona na verdade, pensando num mapa de convergência e divergência, porque a sinalização do córtex recebe histamina, recebe noradrenalina, recebe dopamina, recebe serotonina. A gente tem que analisar neurônio a neurônio, como que os sinais são integrados. Isso gera uma paisagem fractal que não é cartesiana, não é linear, está mais próximo da ordem do caos. Está mais próximo do comportamento estocástico. Então, a localização variável, a quantidade de variáveis, a sensibilidade diferencial de receptores diz muito sobre essa característica fractal das respostas, né? Então, onde menos pode ser mais, porque, só para salientar uma coisa importante, no caso da dopamina D1, lá no receptor D1, a dopamina não gosta muito do D1, gosta muito do D3, o amor da vida dela é D3. Só que se eu tiver só um pouquinho de D3, eu vou ativar, se eu tiver só um pouquinho de dopamina, aliás, eu vou ativar D3 só. Se eu tiver uma quantidade média, eu ativo D3, mas eu ativo um monte de D1. E aí eu vou ter um efeito. Se eu aumentar muito, 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 eu vou ter efeito no D2 também. Por isso que a gente tem um comportamento que não é tão determinista, laplaciano, no sentido de tão fácil, assim, mexo aqui, a resposta está aqui. Não. A gente tem que olhar para o mapa de convergência e divergência. E aí fica a dica para entender por que, às vezes, a dosagem é difícil de acertar. Pessoas diferentes tomam doses diferentes, para ter a mesma eficácia, né? É uma coisa bastante interessante. Eu acho que é isso que eu tinha para falar da tamoxetina. Até mais, vamos para o próximo, que a gente vai discutir um pouquinho a ação de outros medicamentos.